Então, meus amigos, vamos continuar hoje o estudo para o Tribunal de Justiça do Rio. A gente conversou na última aula, na última sexta, sobre o porquê o Decreto-Lei 220 de 75 se faz necessário, se faz imprescindível, né, no estudo do conhecimento específico, da legislação específica do TJ. Hoje a gente vai começar a examinar melhor o Decreto-Lei 220. O que a gente percebeu? Que o estudo do Decreto-Lei 220 de 75 e o seu regulamento, o Decreto 2479 de 79, são basicamente estudo do cargo público, né? Então, a brincadeira do Estatuto dos Servidores do Rio é o estudo do cargo público. E a primeira dificuldade, na verdade não é nem dificuldade, talvez a falta de atenção em alguns candidatos venham a perder questões na prova, é porque quando a gente estuda cargo público, quase que instintivamente a gente pensa no cargo público efetivo. Talvez porque seja isso que a gente esteja disputando, né? Talvez seja o grande foco do estudo do Estatuto do cargo público efetivo, mas a gente não pode esquecer do cargo em comissão. Então vejam bem, quando eu falo em cargo público, eu não sei ainda sobre o que o examinador está tratando, se é do cargo público efetivo ou do cargo público em comissão. O cargo público efetivo, para que eu ingresse nele, aí sim, artigo 37, inciso 2 da Constituição, é imprescindível a prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Mas o cargo em comissão também compõe a estrutura do cargo público, não é? Onde é que eu encontro o cargo em comissão lá na Constituição? Vai lá, vence a preguiça, artigo 37, inciso 5 da Constituição. Veja se não está escrito alguma coisa do tipo. As funções de confiança, que serão exercidas exclusivamente por servidores detentores de cargo efetivo, bem como os cargos em comissão, destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Lembro para vocês. Artigo 37, inciso 5 da Constituição. As funções de confiança, que serão exercidas exclusivamente por servidores detentores de cargo efetivo, bem como os cargos em comissão, destinam-se apenas às funções de direção, chefia e de assessoramento. Então, nessa história de estudar o cargo público, se de um lado eu tenho o cargo efetivo, para que eu conquiste ele, eu preciso do concurso público, do outro lado, eu tenho que fazer uma diferenciação entre o cargo em comissão e a função de confiança. Perceba, no Estatuto, você jamais vai encontrar a expressão função de confiança. Na 4.620 de 2005, nosso plano de carreira, você também jamais vai encontrar a expressão função de confiança. Tanto no nosso Estatuto quanto no nosso plano de carreira, repito, Estatuto, Decreto-Lei 220, plano de carreira, Lei 4.620 de 2005, tanto num quanto no outro, você encontra a expressão função gratificada. Então, toda vez que você olhar na legislação estadual a expressão função gratificada, você vai lá, aperta a tecla SAP e você vai enxergar dentro da Constituição da República função de confiança. Veja, o que o cargo em comissão e a função de confiança têm em comum? Que um e o outro são destinados às funções de direção, chefia e assessoramento. Cargo em comissão, função de confiança, direção, chefia e assessoramento. Qual a diferença de um para o outro, então? Se os dois são destinados para os três, direção, chefia e assessoramento. Veja, a primeira grande diferença é que o cargo em comissão, ele, num primeiro momento, pode ser exercido por qualquer pessoa, por qualquer um. Já a função de confiança só pode ser exercida por quem antes já detém um cargo efetivo. Veja, Tribunal de Justiça, secretário de juiz é uma função de confiança, uma função gratificada. Só pode exercer esta função de confiança, esta função gratificada, quem tenha cargo efetivo. Já o cargo de assessor, de desembargador, é um cargo em comissão, mas ele pode ser, no primeiro momento, ser exercido por qualquer pessoa, sim. Porém, é livre a sua nomeação e livre a sua exoneração. O que a gente chama de nomeação e exoneração ad nutum, né, sem qualquer necessidade de motivação. Pois bem, então, eu já sei que tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança são destinados às funções de direção, chefia e assessoramento. Isso, certa vez apareceu no concurso, se não me engano, foi para advogado da UERJ. Perguntava o seguinte do candidato: quando nós estivermos diante de uma função técnica, esta seria destinada a quem? Porque a gente vai para a prova decorando, a gente pega o 37, inciso 5, fica assim:
Cargo em comissão, função de confiança, direção, chefia, assessoramento. Cargo em comissão, função de confiança, direção, chefia, assessoramento. Aí vem na prova e pergunta assim, e se você estiver diante de uma função técnica, será exercida por quem? E nosso ímpeto primeiro é estar fora do programa. O examinador quis inventar. Veja bem, se na nossa estrutura eu tenho cargo em comissão, função de confiança e cargo efetivo, quem está sem trabalho nessa brincadeira aí? Não é o cargo efetivo? Se eu falo em funções técnicas, estas serão exercidas por quem tem cargo efetivo. Função técnica só poderá ser exercida por quem tem cargo efetivo. Já função de direção, chefia e assessoramento, cargo em comissão, função de confiança. Mas pense, difícil imaginar, mas pense se existisse um administrador não muito probo, aquele cara que não gostasse muito de respeitar princípios constitucionais, princípio de impessoalidade, moralidade e tudo mais. Veja, se estivesse na mão desse administrador escolher entre cargo em comissão e função de confiança, quando ele tivesse vago, função de direção, chefia e assessoramento, você concorda comigo que esse administrador não probo escolheria quase que sempre o cargo em comissão? Marcelo, por que ele faria isso? Bem, como a gente falou um pouco antes, o cargo em comissão ele pode ser exercido por qualquer pessoa. Já a função de confiança só pode ser exercida por quem tem cargo efetivo. Então, se ficasse esse tipo aberto para esse mau administrador poder escolher, 100% das vezes que ele tivesse direção, chefia e assessoramento, ele ia entregar para o cargo em comissão. Então, pode ser assim? Não pode. Quem regulamenta isso é o decreto 2479. Veja, toda vez, aqui no estado do Rio, tá? Toda vez que a gente estiver diante de funções de direção ou assessoramento superior, olha a sigla, DAS, cargo em comissão. Direção e assessoramento intermediário, olha a sigla, DAI. Diretoria geral, olha a sigla, DG. Toda vez que eu estiver diante disso, cargo em comissão. Por outro lado, se estiver diante de uma função de chefia ou assessoramento intermediário inferior, essa será ocupada, será exercida por função de confiança, por função gratificada. Olha a sigla, CAI. As siglas talvez a gente conheça melhor do que o nomezinho, né? Direção e assessoramento superior, DS, cargo em comissão. Chefia e assessoramento intermediário, função gratificada, função de confiança. Fácil entender, fácil lembrar agora com a sigla, né? Olha a dica, olha a grande dica. Pega nessa sopa de letrinha que certamente você anotou aí do lado do teu estatuto. Vê se eu posso afirmar. No estado do Rio de Janeiro, toda vez que eu estiver diante de uma função de direção, ela será exercida por cargo em comissão. Toda vez que eu estiver diante de uma função de chefia, ela será exercida por função de confiança, por função gratificada. Porém, se eu estiver diante de uma função de assessoramento, depende de quem é o acessório. Se o acessório lá em cima, cargo em comissão. Se o acessório aqui embaixo, função de confiança, função gratificada. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora toma cuidado. Porque se o cargo em comissão, num primeiro momento, ele pode ser exercido por qualquer pessoa, toda vez que nasce um plano de carreira, esse plano de carreira tem que destinar um percentual mínimo de cargos em comissão para quem tenha cargo efetivo. Pergunto a vocês, nós temos plano de carreira? Claro que sim, Marcelo. Lei 4.620 de 2005. E essa 4.620 de 2005, ela trata do tema? Trata sim. Veja se você não encontra lá na 4.620. 75% dos cargos em comissão existentes no TJRJ serão ocupados, serão exercidos por quem detenha cargo efetivo dentro do TJRJ, ou seja, pelos técnicos ou analistas. 75% dos cargos em comissão existentes no TJRJ serão ocupados por seus técnicos ou analistas, salvo se estivermos diante do cargo em comissão de assessoramento direto a desembargador. Esses estão de fora de tal percentual. Então, imagina que só tivéssemos 200 cargos em comissão no Tribunal de Justiça. Dos 200, 100 fossem de assessoramento direto a desembargador. O que aconteceria? Eu retiraria 200 é o total, né? 100 de assessoramento direto a desembargador. Esses 100 de assessoramento sairiam da conta, sobrariam só 100. Sobre esses 100 restantes, aí sim, 75%. Beleza? Então,
Aí vem na minha prova assim, 75% dos cargos em comissão existentes no TJRJ serão exercidos por servidores detentores de cargo efetivo no quadro. O que você marcaria, verdadeiro ou falso? Já te digo o que eu marcaria verdadeiro. Mas, Marcelo, você não me falou numa exceção? Falei sim. Mas veja, essa afirmativa que eu fiz é cópia fiel da lei. De verdade, na prova que nós temos por aí, você tem coragem de marcar como errada uma afirmativa que copia palavra a palavra da lei? Quer ver como a questão vai ficar errada? 75% dos cargos em comissão existentes no TJRJ serão destinados a servidores detentores de cargo efetivo, vírgula, sem qualquer exceção. Ah, meus amigos, agora ele está, nessa assertiva, ele está te exigindo a regra e a exceção. Beleza? Repito, toda vez que vier na afirmativa uma cópia fiel de um artigo de lei, essa afirmativa é verdadeira. Para que ele queira como falso, ele tem que colocar a assertiva e em algum momento, a regra, em algum momento fazer referência quanto à inexistência de exceção. Beleza? Tranquilo? E em relação às funções gratificadas? Função gratificada, TJRJ, 100% delas será exercido por detentores de cargo efetivo do TJRJ, ou seja, pelos técnicos ou analistas, salvo se essa função gratificada exigir habilitação específica e inexistir no quadro servidor com tal habilitação. Nesse tipo de situação, eu posso buscar um outro servidor detentor de cargo efetivo no estado do Rio de Janeiro para que venha exercer esta função gratificada. E a brincadeira que a gente falou antes para o cargo em comissão vale agora, em assertiva. Função de confiança, função gratificada no TJRJ será exercida por servidor detentor de cargo efetivo do TJRJ, técnicos ou analistas. Afirmativa verdadeira. Se nessa assertiva constar que não há nenhuma exceção, aí a assertiva fica falsa. Por quê? Toda vez que a função gratificada exigir a habilitação específica e inexistir no quadro servidor com tal habilitação, nessas situações é possível sim que um outro servidor detentor de cargo efetivo venha a exercer essa função gratificada. Beleza? Tranquilo? Tome só um cuidado, um último cuidado. Se o servidor possui cargo efetivo, e ele está investido num cargo em comissão, ele tem duas opções em relação à sua remuneração. Ele pode optar em abandonar a remuneração do cargo efetivo e receber tão somente a grana do cargo em comissão, ou pode continuar com a grana do cargo efetivo e a ela agregar 70% do cargo em comissão. Beleza? Tranquilo? Meus amigos, a dica de hoje era essa. Eu vou ver se a partir da semana que vem eu consigo postar mais de um vídeo. Já que a gente está nesse período de isolamento compulsório, obrigatório, se você ainda não fez, pelo amor de Deus, né? Tem a responsabilidade não só contigo, mas também com todo mundo. E se isole e evite ir às ruas, só vá à rua se for imprescindível. Então, para a gente tentar compensar isso, ajudar vocês nos estudos, vamos ver se a partir da semana que vem eu consigo colocar um vídeo na quarta, no mesmo horário, e na sexta, no mesmo horário. Tá bom? Bom estudo para todo mundo. Um abraço.